Então, meu nome é Valdir Colasso da Conceição, sou professor de Química e atuo no CEP de Cascavel. Então, vamos para o conteúdo? Certinho, pessoal? Eletroquímica. Lembra que nós fomos para o laboratório, montamos uma pilha lá? E aí, ó, galerinha, nosso projeto Descarte Consciente está preparado fazer um levantamento desse material dos resíduos que são encaminhados para o meio ambiente que pode prejudicar o meio ambiente. Pilhas é o nosso foco. Então, nós somos pontos de coleta, tá ok? Eletroquímica, galerinha. Vamos dar continuidade, vamos ver o que a gente quer entender dessa parte da eletroquímica, tudo bem? Fomos para o laboratório, usamos um multímetro aqui para medir a voltagem aqui desta pilha que nós montamos, que é chamada pilha de Daniel. Né? Vamos dar continuidade no estudo. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Então, hoje a gente vai focar o quê, pessoal? Vai tentar entender esta energia. É a energia envolvida aqui que a gente usou para ligar esta calculadora, né? E a reação química, vamos um pouquinho dessa reação. Então, vocês sabem de onde vem a energia? De pilhas, de baterias? De onde vem essa energia que está envolvida em pilhas e baterias? Vocês sabem disso? Como que acontece? Que tipo de reação que acontece? Algumas coisas a gente já viu na aula passada, né? Então, a gente já viu esse esquema aqui, já falamos lá no laboratório, que é uma reação de oxirredução. Neste caso em especial, o cobre ele está ganhando o elétron. E eu falei para vocês, olha, vou dizer quem é o elemento que está ganhando elétron, mas vai chegar um momento em que vocês vão calcular isso, vão entender, vão conseguir fazer esses cálculos e saber o porquê que ele ganha elétron e o outro perde. Então, nesse caso aqui, pessoal, o cobre está sofrendo uma redução, ganhando elétron, e o zinco está sofrendo uma oxidação, certinho? Mas vamos para o cálculo, para o potencial, para a energia envolvida nesta reação química. Para a gente entender isso, pessoal, passa pelo aquele conhecimento de eletronegatividade que a gente viu ano passado. Né, que essa tendência que o átomo tem de arrancar o elétron do outro, de gostar de elétron, alguns elementos químicos mais que outros. Então essa diferença é que vai gerar para nós esse potencial também. Veja bem, aqui nós temos um eletrodo, que tem um eletrodo de hidrogênio. Este eletrodo de hidrogênio, ele foi usado como padrão, e aí ele foi atribuído o potencial zero, certinho? Vamos lembrar lá da escala Celsius, temperatura zero. O que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, como que vai existir grau de agitação das moléculas negativo? Só existe temperatura em Celsius negativo porque Celsius usou um padrão. Então, o padrão deu, eu vou colocar o ponto zero no ponto que congela a água. E pronto, fez isso. Então, aqui, pessoal, nesse momento do conteúdo, o potencial do hidrogênio vai ser zero. E isso eu não posso esquecer. E aí eles foram substituindo os elementos químicos aqui para serem testados. Então aqui no caso está o cobre, e veja que o cobre recebe o elétron do hidrogênio. Ele tem um potencial maior, uma tendência maior de receber elétron. E de quanto que é essa tendência maior? Medimos aqui, ó, de 0,36 volts, medindo no aparelho aqui. Então os químicos, os físicos que trabalhavam nessa pesquisa, eles pegaram várias substâncias, vários elementos químicos e foram testando um a um e montaram uma tabela para nós. Essa não é uma tabela completa, mas é uma tabela que dá para a gente ter uma ideia de como isso funciona, essa tabela. Professor, vou ter que decorar? Não, pessoal, não precisa decorar, não precisa apavorar. Olha aqui, ó, eu tenho que saber do hidrogênio. Hidrogênio é zero. Isso eu tenho que saber, correto? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns elementos químicos com potencial aqui, e eu quero que vocês foquem mais aqui nesse aqui, pessoal, no lítio. Por que no lítio? Porque o lítio está presente na bateria dos nossos celulares, notebooks, né? Então a gente tem aqui vários tipos de baterias formadas com lítio. O lítio, pessoal, tem uma tendência de menos 3,45 para ganhar o elétron, para sofrer a redução. Então é claro que ele é um elemento que tende a permanecer no ambiente na forma de lítio+, na forma de íons, tá? Então a nossa bateria de líon, né, lítio na forma de íon. Pessoal, veja bem, eu preciso, quando a bateria está carregada, o lítio está dessa forma aqui. Quando a bateria está descarregada é por quê? Porque o elétron saiu, fez todo o percurso lá no seu celular e ficou na forma de lítio+, de íon de lítio. Muito bem, quando eu quero carregar, eu vou ter que empurrar essa reação para cá, porque ele não tem uma tendência, ele não quer ganhar. Então o que eu vou ter que fazer, pessoal? Vou ter que usar um carregador para essa reação acontecer. Se eu colocar um carregador como esse carregador é de 2 volts, ele não vai carregar o meu celular, vai dar conectado, como se estivesse carregando, mas não vai carregar. Né? Então, para carregar, eu tenho que usar um que seja adequado. Se aqui é de 5 volts, eu vou conseguir carregar o meu celular. Então, quando você for fazer aquisição, pegar emprestado um carregador, você tem que prestar atenção nisso, né? Nessa questão aqui, para você poder carregar o seu celular. Tudo bem? Mas vamos aqui para o cálculo. Vamos calcular o potencial de uma pilha. Como que eu vou fazer esse cálculo de potencial? Bom, a pilha é formada de 2 polos, correto? Então, eu vou pegar aqui, pessoal, o potencial de redução ou de oxidação, né? Ó, o maior
menos o menor. É assim que você calcula variação, pessoal, né? Você calcula a variação. Quando você quer calcular a variação da sua altura, o que você faz? No início do ano eu media 1,72 m. Agora eu estou com 1,80 m. Então eu pego o final menos o inicial. É a variação de altura. Então aqui, pessoal, é a variação do potencial da pilha. Vou pegar sempre o maior menos o menor. Vamos ver isso num exercício lá na nossa aula prática. Para a gente completar aquilo que ficou faltando na nossa aula prática. Então a gente tem aqui zinco. O zinco recebendo 2 elétrons, né, o potencial de redução, e o cobre também. Não tem como os dois ganhar elétron, vai perder. Quem vai perder? O mais fraco. Isso aí, pessoal. O mais fraco vai perder. No caso, é o zinco. Então eu vou montar a equação aqui como se eu fosse fazer a reação global, mas eu não vou cobrar a reação global quando eu cobro o potencial. Pode ser cobrado? Sim, mas nem sempre é. Então aqui, pessoal, quando eu faço a inversão dessa reação aqui, ó, veja bem, aqui o zinco está ganhando 2 elétrons, correto? E aqui o zinco está perdendo, está fornecendo elétron. Por quê? Porque o potencial dele é menor. Então ele fornece, o cobre recebe o elétron, né? E aí eu vou somar esses dois aqui e chegar no 1,10 volts, que é o que vocês chegaram lá no multímetro. Ah, professor, eu consegui 1,06, 1,07. Pessoal, aí tem a ver com o nosso equipamento, que às vezes não dá contato 100%, faz 10 anos que a gente está trabalhando essa prática no laboratório, então os multímetros, né, vão sofrendo com o tempo. Professor, mas espera aí, você calculou, montou a equação e falou que não há necessidade. Não há necessidade. Olha aqui, pessoal, vou calcular junto com vocês. Vamos lá. Potencial. Como que eu calculo o potencial de uma pilha? O potencial maior menos o potencial menor. Tudo bem. Tá aí o potencial maior menos o menor. Delta E igual a... Se eu pedir só o potencial, é assim que você vai fazer. Então aqui, ó, 0,34 volts menos 0,76 volts. Muito bem, fazendo as contas aqui, vamos chegar no mesmo 1,1. Mais 1,1 volts. Interessante, pessoal, pilha sempre tem potencial positivo. Reação espontânea, potencial positivo, porque ela tem que gerar energia, né? Que a gente vai utilizar de alguma forma. Tudo bem? Calculamos aqui. Vamos mais um exemplo para vocês, tá? Mais um exemplo aqui, vamos fazer. Olha aqui, esse aqui a gente já fez. Mais um exemplo. Então aqui, pessoal, considere as seguintes semi-reações e os potenciais normais. Você veja que dá o potencial, o exercício vai dar o potencial. O potencial da pilha formada pela junção dessas duas semi-reações. Como que vai ser o potencial? O potencial vai ser o quê? E maior menos E menor. Aí você fala assim, professor, está muito fácil isso aí. E realmente, pessoal, calcular o potencial da pilha não é uma coisa difícil, Às vezes o pessoal, mas eu não consigo fazer um exercício assim. Vamos colocar volts aqui? Belezinha. Então qual que é o potencial? Não esqueçam do jogo de sinal. Tomar cuidado com o jogo de sinal, pessoal, é onde muita gente erra o exercício. Toda prova tem aluno que erra o exercício, por quê? Esquece que o joguinho de sinal é uma coisa muito simples, mas você não pode perder a questão fácil assim. Então, 1,75 volts. Tudo bem? Calculamos aqui 1,75 volts. Lembrando que pilha é uma reação espontânea, pilha tem potencial sempre, potencial positivo. Beleza? Vamos para mais um exercício. Veja bem, a gente faz esses exercícios aqui, você fala, professor, aqui você explica os fáceis, daí na prova você dá um difícil, na prova Paraná, na prova Paraná tem um que é difícil. Então, pessoal, tem um textão grandão. Quando o exercício é com texto assim, o que você tem que buscar? Busca o gatilho. Onde está a pergunta? Até grifei aqui para vocês. Qual que é a pergunta que ele quer? Ele está dando o texto, mas será que há necessidade de eu ler? Nem sempre, tá? Então assim, para responder, determine a tensão produzida, que é o potencial da pilha. Vamos fazer isso juntinhos? Então aqui, pessoal, ele deu aqui o potencial, vamos calcular. Então o potencial da pilha aqui vai ser o quê? E maior menos E menor. Importante, galerinha, está repetindo cada vez que eu fazer o exercício para não esquecer disso. Chega na hora da prova, você acaba se perdendo. Então aqui, menos 0,80. O maior, vamos lá. O maior vai ser o quê? Menos 0,41 volts. Menos 0,80 volts. Interessante, pessoal. Tomar cuidado, Como o sinal é negativo, qual que vai ser o maior? O menos negativo, né? Eu já estava cometendo um erro ali. Então, isso também é bom você pensar um pouquinho antes de fazer. Então aqui vai ficar positivo, o joguinho de sinal, correto? Então aqui, menos 0,41 volts.
mais 0,80 vai ficar mais 0,39 volts, correto? Essa é a pilha. Você veja aqui, eu resolvi um exercício, que seria um exercício difícil, né? Mas a gente resolveu com certa facilidade. Por quê? Só porque tinha o texto ia ficar mais difícil? Não, pessoal. Então, leia o texto, vocês sabem fazer, tá? Qual cálculo de potencial é questão garantida que vocês vão acertar. Beleza? Certinho? Muito bem. O que a gente tem ainda aqui? Essa aqui é uma bateria de chumbo ácido. Semana que vem, na próxima aula, a gente vai trabalhar com essas baterias. Vamos falar um pouquinho melhor sobre a bateria de celular também para vocês. E a gente vai fazer uma visita técnica das baterias real. Lá vocês vão ver todo o processo de montagem, tudo da bateria. E aí a gente vai estar olhando certinho como que é. Parece uma pilha diferente, né? Vamos entender ela, certinho? Galerinha, no Google Sala de Aula, eu já tinha postado isso aqui. Eu vi que a maioria já está com o material impresso ali, né? Para fazer os exercícios. Eu acrescentei só isso aqui para vocês. É um quizzes, tá? Com algumas perguntinhas de eletroquímica ali que vocês têm condição de responder agora. Até para poder fazer uma revisão, certinho? Vamos lá. O que a gente viu na aula de hoje, não podemos esquecer, pessoal. Então, o que estudamos hoje? Como é gerado e quantificado a corrente elétrica em uma pilha. Como que é gerado e quantificado? A corrente elétrica é gerada por quê? Porque um átomo, uma estrutura, tem mais tendência de receber elétron que outra. É por isso, né? Então, esse movimento é o que faz. E como que eu quantifico? Maior menos o menor. Beleza?